este orçamento equivale a 1,52% do orçamento do Estado. Há um disparate enorme entre falar em 80% e 1,52%. A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, que vai ser comandada pela nossa competente Fernanda Richa, o orçamento dela está previsto na ordem de 204 milhões de reais. O que isso significa, deputado Hélio Russi, eminente vice-líder? Isso significa o equivalente a 0,87% do orçamento do Estado. O orçamento do Estado está previsto a sua arrecadação à ordem de 24 bilhões de reais. Portanto, aqui está uma informação que contrapõe aquilo que, infelizmente, erroneamente, eu quero crer, o deputado Enio Verri trouxe para esta casa no dia de ontem, noticiou em todos os veículos de comunicação do Paraná. Eu lamento, o deputado Enio Verri foi secretário de Planejamento, conhece mais do que nunca os números do Estado, e eu não posso conceber que ele tenha uma informação dessa natureza, porque isso contrapõe contra a sua própria formação profissional. Mais do que nunca ele conhece o que é uma peça orçamentária, e ao tempo em que afirma que as duas secretarias vai ocupar 80% do orçamento do Estado, é lamentável. Nós temos que, nesta tarde, com o devido respeito, sempre fui muito elegante com o deputado Enio Verri, sempre me tratou com muita fidalguia, da mesma forma eu assim agi, mas eu tenho que contestá-lo nas suas afirmações, porque elas não são verdadeiras, não condizem com a verdade, e aqui está o espelho extraído do orçamento do Estado. As duas secretarias juntos vão ter disponibilizados 560 milhões de reais, o que significa dizer que, somado percentualmente, as duas chegarão à casa de 2,60% do orçamento do Estado. Portanto, a aritmética e a matemática do Enio Verri, ela está equivocada. De 80 para 2,60 nós temos um diferencial de 76% de erro. Erro matemático. Para um economista, eu não posso conceber isso de forma alguma. Lhe concedo a parte, deputado César Silvestre Filho. Senhor líder, eu ouvindo atentamente suas palavras, e ontem tive a oportunidade de acompanhar também o pronunciamento do deputado Enio Verri. Mas seria demais também nós imaginarmos que o líder do PT poderia concordar. Vossa Excelência tinha o pequeno expediente, tem o horário... Da liderança. Ou é que Vossa Excelência tem 5 minutos do pequeno expediente. Eu já falei 10, senhor presidente? Já falou 10. Se for necessário, nós vamos falar os outros 10 da liderança do governo. Com a parte, deputado César Silvestre. Seria muito nós imaginarmos que o líder do PT concordaria com os atos de gestão e governança do governador Beto Richa, que visam dinamizar o nosso Estado, otimizando as estruturas do Estado. Porque é um antagonismo muito grande com o que tem ocorrido no plano federal. Nós não podemos deixar de dizer, e aqui usando o chavão do ex-presidente Lula, que nunca na história desse país se criou tanto ministério como nesse governo Dilma. Na contramão do que se diz, do que se espera de governos modernos, de governos que prezam pelos recursos públicos, na contramão dos governos que prezam a gestão, ao contrário do que infelizmente está acontecendo, aonde num loteamento político de cargos para atender uma base pesada de apoio na base da distribuição de benesses, nós vimos a criação de ministério para tudo quanto é coisa, num absoluto desrespeito ao dinheiro público, e não é isso que nós esperávamos do governador Beto Richa, e é justamente por essa razão que ele tem agido dessa forma. Ao unificar secretarias ou diminuir suas estruturas, ele
dá ao recurso público dos paranaenses o tratamento que nós esperávamos, por essa razão nós o elegemos, e tem à frente dessas secretarias pessoas absolutamente capazes para gerenciar esses desafios. Equivocado está o líder da oposição quando diz que são secretarias grandes demais para ficar à frente de um único homem. De um único homem qualquer, mas não de uma pessoa eficiente, competente, dinâmica, que conhece o desafio do nosso Estado, como é o caso, por exemplo, do nosso secretário dos Transportes. E digo mais, dizer que essa unificação é ruim é desconhecer a estrutura que tinha a Secretaria de Obras, que já era uma secretaria esvaziada, que tinha poucas atribuições, que ao longo do tempo foi perdendo atribuições justamente para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e que com isso se melhorou a estrutura, se deu lógica a um organograma eficiente, e tenho certeza que trará muitos bons resultados ao povo paranaense. Então, fica aqui o nosso aplauso ao governador Beto Richa pela coragem de tomar essa iniciativa e, se Deus quiser, resolver os grandes gargalos de infraestrutura que o nosso Estado ainda tem. Muito obrigado. Agradeço o seu aparte, ilustre deputado César Silvestre Filho, Vossa Excelência, com muita propriedade, me fez lembrar aqui da ação, principal ação do governo federal, diga-se de passagem, porque lá se contempla todos os filiados, apadrinhados, e nós sabemos, milhares de cargos em comissões foram criados pelo governo do PT para atender os interesses dos seus companheiros políticos, mas me faz Vossa Excelência lembrar de que enquanto nós transformamos de 4 para 2 secretarias, o governo federal cria 38 ministérios. Há um disparate. Eu gostaria de ouvir o nobre líder da oposição falar exatamente disso. Justificar aos brasileiros por que se criar 38 ministérios no governo federal. Aí nós poderíamos estabelecer um bom debate aqui. Aliás, o deputado Euniver se preocupa com a questão de parentesco, mas ele deveria lembrar, o deputado Euniver, de que durante 8 anos, às vezes ficam bravos quando eu levanto aqui a questão do governo anterior, mas eu não tenho como não me reportar a isso. Aliás, diga-se de passagem, senhores deputados, não é o deputado Traiano que levanta questionamento sobre o governo anterior. Aliás, quem já teve a oportunidade de andar pelo interior, digo um caso específico, interiorização da Assembleia na cidade de Ponta Grossa. O governador Beto Richa, por inúmeras vezes, tem demonstrado aos paranaenses do caos que foi a administração anterior. Então não me condenem por agir desta forma, porque não é o deputado Traiano que fala, mas sim é o nosso governador que tem falado insistentemente. E quando eu falo da questão parentesco, eu acho que o deputado Euniver deveria lembrar-se, por exemplo, durante 8 anos esteve no governo, foi secretário de planejamento, nunca ouvi um discurso em relação a isso. Aliás, agora mesmo, quando a Polícia Federal batia no Porto, e um escândalo que escancarou, envergonhou os paranaenses, com o irmão do governador, porque há uma diferença entre o Pepe Richa e o irmão do governador Roberto Requião. Há uma diferença radical. Um escancarou, um acabou comprometendo a imagem do governo. Para concluir, deputado Traiano. Honorário da liderança do governo, senhor presidente. Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Ao contrário do que fez o ex-presidente do Porto de Paranaguá e irmão do governador Roberto Requião, que a Polícia Federal o defenestrou, porque, aliás, teve que se esconder em Miami durante muito tempo para não ser intimado e não ser notificado. Ao contrário, nós temos um excepcional secretário dos Transportes, de conduta ilibada, sério, que até o presente momento nada maculou a imagem do nosso secretário Pepe. Esquece o deputado Euniver de falar da esposa do ex-governador, que eu não condeno, que também ocupava um cargo importante na chefia do museu aqui da capital dos paranaenses. Esquece de falar do ex-secretário de Educação, do Maurício. Eu não condeno, mas eu gostaria de ver o deputado Euniver daquela tribuna fazer alguns questionamentos e uma reprimenda àquele que ele durante 8 anos aprovou aqui a sua conduta na Assembleia, que é o irmão do governador Roberto Requião, Eduardo Requião.
aí sim, aí eu daria a mão à palmatória. Aí eu iria me render ao deputado Enio Verri, porque ele não apenas estaria criticando as atitudes do governo Beto Richa. Repito a parte. Na sequência, deputado Rasca. Aí eu iria me render com certeza, porque ele não estaria apenas se limitando a esses comentários em relação à questão do governo Beto Richa, mas sim, ele estaria dando uma demonstração aos paranaenses de que ele não aprova a conduta que denigra a imagem dos paranaenses, como fez o irmão do ex-governador Roberto Requião no Porto de Paranaguá. Todos nós estaríamos aqui aplaudindo com certeza. Com a parte, deputado Nerley Prevô. Deputado Traiano, em primeiro lugar, para cumprimentá-lo pelo pronunciamento, e em segundo lugar, para dar um testemunho. Eu fui vereador durante 3 mandatos na cidade de Curitiba. E tive a oportunidade de trabalhar em parceria, trabalhar de maneira muito próxima da secretária Fernanda Richa, que na época era a presidente da FAS, Fundação de Ação Social de Curitiba. Se a senhora Fernanda Richa conseguir fazer pelo Paraná, e ela precisa estrutura para isso, portanto é fundamental que tenha realmente uma secretaria com pessoas competentes, preparadas, uma boa equipe, uma equipe de qualidade. Se ela conseguir fazer pela área social, pelos mais humildes, pelos mais pobres, pelos menos favorecidos do Paraná, o que ela conseguiu fazer em Curitiba, nós teremos uma verdadeira revolução dos humildes, revolução no bom sentido, porque serão pessoas que estarão sendo inseridas no mercado de trabalho, pessoas que estarão contando com uma rede de proteção social, pessoas que estarão deixando as ruas, pessoas que deixarão de passar frio, de passar fome, porque a Fernanda Richa é vocacionada para trabalhar pelo social, como era a nossa falecida ex-primeira-dama do Paraná, a dona Fanny Lerner, que é uma pessoa que eu não canso de elogiar aqui nesta Assembleia Legislativa, e que eu tenho certeza é, inclusive, o exemplo de trabalho para a Fernanda Richa. Então, nós não temos que condenar, muito pelo contrário, temos que aplaudir o fato do governador Beto Richa ter uma pessoa competente, dedicada, preocupada com os mais humildes no seu governo, como é o caso da Fernanda Richa. E do Pepe Richa, eu não preciso nem falar, seria até deselegante da minha parte falar, porque é meu amigo, é uma pessoa com quem eu tenho um convívio pessoal, mas é uma das pessoas mais preparadas que eu conheço, foi um excelente secretário de administração do município de Curitiba, é um rapaz ético, preparado, educado, tem todas as credenciais para o cargo que ocupa e para fazer um grande trabalho. Aliás, já está fazendo. Na semana passada, deputado Traiano, eu estive com o prefeito de Campo Largo, lá na secretaria que o Pepe Richa coordena. E havia uma obra pedida pelo Dom Pedro Fedalto, ligando a região de Rebouças a uma outra região do município de Campo Largo. Passei 4 anos reivindicando essa obra para o governo Requião, e a obra não aconteceu. Com o Pepe Richa, em 5 minutos, nós conseguimos beneficiar uma comunidade de agricultores, de pessoas humildes do município de Campo Largo, que agora terão essa nova estrada para se locomover, não tendo mais que respirar barro e engolir pó. Então, eu acredito que realmente o governador, nesses 2 casos, está, em primeiro lugar, completamente dentro da lei. E, em segundo lugar, dando oportunidade para 2 pessoas que na Prefeitura de Curitiba já mostraram competência. Obrigado, deputado Ademar Traiano. Agradeço o seu à parte, e Vossa Excelência fez aqui uma referência de 2 pessoas que, uma já se foi, a nossa querida Fanny Lerner. Todos os senhores deputados aqui do Paraná sabem do exemplo de mulher que ela foi e o que ela fez em prol da promoção social do Paraná. E outro símbolo é a nossa Fernanda Richa. É só quem acompanha a Fernanda nos bairros, que vai lá no bairro Parolim e vê o nosso Edson carregar a Fernanda nos braços, como fazem todas as pessoas humildes dessa capital, sabem quem é Fernanda Richa. Por isso é inquestionável nós ficarmos aqui
colocando sob suspeita. Deus quisesse que nós tivéssemos 3, 4 vezes mais recursos para que ela pudesse fazer realmente o trabalho que todos nós desejamos na promoção social do Paraná. Deputado Rasca, com o maior prazer lhe concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Traiano, eu fiz parte, muita honra e muito orgulho do governo anterior. E eu lembro que esta casa aqui, em muitos momentos, também questionou o fato do governador Requião ter nomeado seus irmãos, seus parentes. Eu, se naquele momento tivesse uma posição contrária, teria que ter pedido demissão e ter ido para casa. Não discordei dessa posição do governador. Como também não discordo da posição do governador Beto Richa. Ele tem o direito de escolher quem ele quiser e está abrigado pela legislação. Se ele resolveu nomear o irmão, resolveu nomear a esposa, a prática é igualzinha do governador Requião. Não há diferença nenhuma. E eu não estou aqui discutindo se um é mais competente ou menos competente que outro. Agora, a fala do deputado Enio Verri ontem foi no sentido de haver uma concentração muito grande de 2 secretarias que pode prejudicar o andamento do Estado. Não foi de nomear o irmão, de nomear a mulher. Foi nesse sentido. Hoje eu vejo, como participante do governo anterior, que essas estruturas que estão sendo centralizadas são estruturas que estão na UTI. A UTI técnica, falta de quadros, há muitos anos, de vários governos, como é a Secretaria de Obras. Hoje, eu trabalhei na Secretaria de Obras, em 92. Hoje tem 20% dos funcionários que tinham. A Comec tem tem em torno de 20%. O IAP está na UTI, tem em torno de 30% do que tinha. O DR, mesma coisa, os quadros não foram renovados. Então, nesse primeiro momento, quem sabe centralizar seja uma boa saída. Mas o que nós temos que fazer é com que essas estruturas elas sejam ampliadas, sejam colocadas condições técnicas de fazer aquilo que hoje os técnicos do Estado, as estruturas do Estado, estão com dificuldade de fazer. Então, não é uma questão de nós ficarmos, nesse momento, comparando quem é mais competente ou menos competente. A prática é a mesma, que está sendo feita. Portanto, eu acho que a gente tem que entender isso de uma forma com que a preocupação do deputado Enio Verri, ele vai ter oportunidade de colocar, até porque isso eu conversei com ele, é no sentido de que isso pode prejudicar o andamento. Que bom que os escolhidos são competentes, poderão talvez contornar esta questão. Muito obrigado, deputado Rasca. E eu quero lhe dizer, com o devido respeito, até porque tenho por Vossa Excelência realmente uma consideração enorme, e diga-se de passagem, Vossa Excelência tem sido aqui um deputado exemplar, equilibrado e com uma postura totalmente diferenciada de muitas outras pessoas. Eu fico feliz e eu não quero, de forma alguma, entrar no mérito. E eu lembro-me que aqui mesmo eu fiz no passado muitas críticas, sim. Mas Vossa Excelência, nenhum deputado ouviu, em nenhuma oportunidade, eu fazer qualquer tipo de consideração pessoal à esposa do ex-governador, e muito menos ao do Maurício. Agora, do Eduardo, me perdoe. Eduardo envergonhou o Paraná. E nós temos sim que estabelecer essa referência entre competência de um e de outro. Peço a Vossa Excelência que conclua. Então, deputado Rasca, quando se coloca aqui a questão de superpoderes, queira ou não queira, se coloca sob suspeita a capacidade de quem vai gerir ou gerenciar 2 secretarias. Vossa Excelência conhece que o Estado, infelizmente, em termos de funcionários, está sucateado. Nós estamos procurando modernizar, incorporando secretarias uma a outra para otimizar esse trabalho e poder propiciar esse atendimento que os paranaenses esperam, tanto do Pepe quanto da Fernanda, que, diga-se de passagem, 2 figuras respeitadas aqui no Estado do Paraná.